Olá, estamos abrindo mais uma edição do Painel Regional Debates. Você acompanha, confere junto com a gente de segunda a sexta, sempre a partir da 1h30. Participações sempre importantes aqui de personalidades da região metropolitana e da personalidades do país também, passando aqui pelas bancadas do Painel Debates e discutindo junto com você o crescimento, o desenvolvimento, não é, da nossa região, os principais problemas também que afetam o nosso dia a dia e os temas que estão sempre na pauta nacional também. Nesta edição, com prazer, a gente está recebendo aqui o vice-prefeito da cidade de Guarujá, Duino Verri Fernandes, do PSC. Tudo bem, Duino? Prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é meu, Edgar, a todos que nos acompanham aqui. É um prazer estar aqui no seu programa. Prazer nosso receber o vice-prefeito de Guarujá, como também a cientista política, a professora Olívia Pérez, mais uma vez conosco. Boa tarde, tudo bem, Olívia? Boa tarde, Boturão, boa tarde, Duínio, e boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. E completando aqui a nossa mesa, professor de marketing político, nosso Iberê Cirna, mais uma vez com a gente também. Tudo bem, Iberê? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Olívia. Muito feliz aqui de estar vendo uma pessoa que eu conheço de vista há 40 anos, o Duino, é um brilhante vice-prefeito de Guarujá. Prazer imenso estar com vocês. Muito bem. Lembrando sempre o nosso telefone à sua disposição, 3017-9110. Você liga, entra em contato, participa aí com a gente, com o seu comentário, com a sua pergunta. E, enfim, tirando suas dúvidas a respeito dos assuntos que a gente coloca em discussão, coloca em debate aqui ao longo do programa. Pelo Facebook, você pode sempre compartilhar conosco também, facebook.com/painel regional. E acompanhar em tempo real, que está sendo debatido, está sendo discutido aqui, pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha online, repito, em tempo real, o nosso Painel Regional Debates. A reprise sempre é às 8 da noite, não é? E às 22 horas o nosso painel regional segue no ar normalmente aqui na nossa grade também com entrevistas, não é? E com discussões de debates importantes para a região e para o país. Destacando sempre no dia a dia, né? Os nossos parceiros aqui, não é? A gente coloca em destaque na câmera do lado aqui, nessa aqui, né? A certa manchete desta edição do Jornal Diário do Litoral, que trata lamentavelmente, de um assunto ligado a uma figura bastante conhecida no meio jornalístico, um colega de profissão, o repórter fotográfico Paulo Freitas. Né? O carro do Paulo Freitas é encontrado em Mongaguá. Né? E, completando aqui, o veículo foi achado ontem à noite. O repórter fotográfico, pela última vez, foi visto no sábado, na cidade de Itanhaém, como a gente tem noticiado aqui. Né? Todos os veículos estão se colocando à disposição. Aqui o painel Debates também já disponibilizou o nosso telefone, sempre 3017-9110, caso você tenha aí alguma informação, alguém tenha visto aí o Paulo Freitas, alguém saiba do paradeiro do Paulo Freitas, que foi visto, eu repito, pela última vez no sábado, né? Já se vão aí 5 dias, né? Praticamente, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, praticamente 5 dias do desaparecimento do Paulinho Freitas, ex-repórter fotográfico. Está aí a foto do Paulo, né? Em ação, em atividade, sempre um profissional muito competente, muito correto, extremamente educado e que marcou época no jornal A Tribuna de Santos. E a gente espera que esse caso tenha um desfecho o mais rápido possível, né? E o mais infeliz possível, ou menos infeliz possível. A gente não sabe o que dizer nesse momento, eu só vou repassar aqui ao Duino Fernandes esta edição do Diário do Litoral, passo aqui para a Olívia na sequência também, e lá na ponta para o professor Iberê, né? Bom, aproveitando você aqui, Duino, eu sei que o assunto é muito mais agradável, né? Mas aqui o jornal também trata da questão da procuradoria do município, diz aqui cai mais um procurador, né? A gente estava conversando em off, você disse que é o mesmo procurador, né? Que já tinha lá, provavelmente Sérgio Anastácio, é isso? Que acabou deixando a procuradoria do município, foi isso, né? É isso mesmo, é isso aí. Isso já vem há algum tempo. A prefeita tem feito realmente uma sindicância interna e realmente houve denúncias a respeito e ela então fez uma pesquisa profunda, né, fez uma avaliação junto com o judiciário e realmente foi detectando coisas que nós jamais poderíamos imaginar que pudesse existir dentro da prefeitura do Guarujá, né? Infelizmente, as coisas ocorreram, esse processo demandou um certo tempo e agora culminou realmente com a demissão aí do procurador, né? Tido aqui na reportagem, né, como a gente vem acompanhando, como uma demissão por justa causa a bem
do serviço, bem do serviço público, tá certo? Sob a acusação de desvio do erário, né? E, bom, algo a comentar mais sobre isso? Eu li essa notícia hoje, né? Ele realmente já estava afastado, né? Ele estava inclusive proibido de entrar na instituição. Agora eu fiquei reparando no tipo de delito que ele cometia, me parecia um erro primário, né? Ele pegava dinheiro, sacava dinheiro do banco que era para a prefeitura e colocava na conta dele, ou transferia diretamente para a conta dele. Me parece importante pensar realmente na mudança das regras, para que casos como esse não cheguem nem perto de acontecer. O pior de tudo disso aí, isso realmente desencadeou uma certa, vamos dizer, uma sindicância todinha na prefeitura, né, no judiciário também, porque sozinho ele não trabalha, né? Então, aí praticamente a suspensão, né, ela ficou uma coisa assim bastante, muito ruim na prefeitura do Guarujá, muito ruim, né? Criou um clima desagradável, mas necessário. A prefeita, por sua vez, ela não abre mão dessas coisas. A prefeita ainda é muito rígida, principalmente nessa parte, e ela não mediu as consequências, ela foi até o fim, e ela quer que seja apurado e seja realmente feito a justiça. Mais dois outros procuradores que também haviam sido afastados, né? Junto com ele lá em janeiro, né? Isso. Que eu te digo. Aí todos os processos que esse procurador participou estão passíveis de avaliação, né? Aí começa as interligações e aí vai até o judiciário. Aí começa a se estender, porque não é um fato isolado. Isso poderia ter sido um fato de maiores proporções, né? Para que venha a ser descoberto, já é o top, né? Já está no final da linha. E a prefeita não abre mão, né? Então ela colocou os advogados, ela está colaborando com isso. Dentro da prefeitura, todo mundo sabe, é um clima bastante difícil para a gente, né? Mas, enfim, aquilo é dinheiro público, tem que ser respeitado, tem que dar transparência do que ocorre lá. É isso que nós temos que fazer. O que me fica é mais uma demonstração de que o judiciário ele não é o detentor de todas as virtudes, né? Corrupção tem no executivo, no legislativo, em empresas privadas, em organizações do terceiro setor e também no judiciário. O que me leva a pensar que precisa de regras bem claras para que haja transparência, né? Controle dos gastos públicos em todos os setores. Beirê, quer completar com alguma observação? Não, nada de espanto, você sabe disso. Até porque está difícil você achar hoje uma instituição que não tenha. Nós vimos a declaração do Papa agora, né, publicando o balanço do Banco do Vaticano, até porque tem um monte de desvio. Então, esse é um mundo que está meio de ponta cabeça, mas nós temos que acreditar que existem pessoas de bem querendo resolver o problema. Quero aproveitar para dar o parabéns aqui ao doutor Guerato, que eu acho um excepcional advogado, entendeu? Uma aquisição importante para a administração, e sei, com toda aquela ranzinzice, né, da moça Maria Antonieta, que eu tanto gosto, ela não admite esse tipo de coisa. Seja o que for, eu tenho certeza que ela ia brigar por isso, não ia medir esforços para que a coisa tivesse. Politicamente, pode ir lá brigar no Guarujá, um gosta, outro não gosta, mas quando você entra nesse aspecto da decência, da moral, eu estou falando da Maria Antonieta, não vou falar do vice, porque eu sou suspeito de falar, né? Este é um homem que, quando desembarcou aqui de Penápolis, eu já conhecia ele. Então é um homem que eu conheço a trajetória toda do hino e sei que se está no governo e apoia as medidas da Maria Antonieta, porque a formação desse moço é muito mais rígida do que da Maria Antonieta. Você quer saber? Bom, olha, só para completar aqui, o André Guerato, citado pelo Iberê, é atualmente o advogado-geral do município, né? E declara aqui ao jornal Diário do Litoral, a declaração forte aqui, diz ele, abre aspas, fui ameaçado de morte e já comuniquei o fato às autoridades competentes. Fecha aspas. Isso precisa acabar em Guarujá, não em Guarujá, no país inteiro, evidentemente, né? Mas em Guarujá especialmente, precisa acabar essa coisa de se resolver aí diferenças
políticas administrativas à base da bala, né? Tivemos há pouco tempo a morte do ex-secretário de administração, né, do governo da governo Antonieta. Secretário de governo, isso. Né? O ano passado, né? O ano passado, Agora, isso realmente... Esse Ricardo Joaquim. Eu acho que isso a gente tem que ir enfrentando. Eu acho que ao longo do tempo isso tem que realmente acabar. Pessoas que tenham coragem, como está aqui o Guerato, né? O Guerato também se expôs, né? A prefeita Maria Antonieta também se expôs, mas nunca tiveram medo, né? As denúncias foram apresentadas e isso foi profundamente pesquisado, né? E com responsabilidade, não houve nada aqui irresponsável. Eu sei porque eu olhei de perto isso, não há nada de irresponsabilidade e nem de sensacionalismo, né? As coisas trilharam pelo caminho que tinham que trilhar, normal, junto com a justiça. Bom, o Ricardo Joaquim chegou a ser ameaçado uma vez, duas vezes, andou com segurança, colete, não sei o quê, morreu. O ex-vereador do PT, Romazini, ameaçado, mostrou numa outra emissora onde eu trabalhei, no outro programa também, na VTV, um programa ao vivo, ele levou lá um VT de 3 vereadores reunidos encomendando a morte dele. Uma coisa assim, das mais monstruosas que eu podia presenciar nos meios políticos, né? E o VT era claro, né? A vida dele estava sendo encomendada ali, ele participou do programa, colete à prova de bala, continuava sendo ameaçado e não sei, morreu. Então, olha, quero dizer aqui que o advogado-geral do município vai passar desta para melhor, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo o seguinte, precisa acabar esse tipo de coisa em Guarujá, né? Pedir um reforço da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Exército, não sei o que vai acontecer para o governo do Estado, para o governo federal, sei lá, para evitar que novos casos como esses que nós relatamos aqui possam vir a acontecer novamente. Né? E não só no Guarujá, porque isso é uma coisa generalizada e está em outras esferas também. A gente tem uma prática aqui na região especialmente Guarujá. A gente tem uma prática repressiva, autoritária, né, em geral. No Brasil mata-se político, mata-se defensores de direitos humanos, matam-se jornalistas, a gente fere manifestantes, então é uma cultura repressiva, autoritária, arraigada que, sem dúvida, tem que avançar para a gente consolidar a nossa democracia. Agora, Edgar, é gozado que na região, eu acompanho a política do Guarujá desde a época de Rafael Vitiello, né? Foi ontem. Foi ontem, né? Você já era jornalista. Mas, na verdade, isso é histórico, que nesta região, Guarujá sempre teve, né, uma situação delicada, porque sempre foi muito agressivo politicamente, né? Nós tivemos o caso do prefeito, do Rui Gonzalez, nós tivemos, quer dizer, existe um histórico, tivemos o caso do ex-prefeito Faride, né? Tivemos do outro vereador Ernesto, quer dizer, Guarujá não é que seja especial, mas ela sempre mostrou esta cara de agressividade no meio político, e é uma coisa que nos preocupa, não que nos outros não tenham. Os outros têm também, né? A pancadaria rola solta aí, a gente sabe atrás. Mas em Guarujá, me parece que ficou uma marca. E quando você tinha a urna, segundo o relato de alguns, aparecia alguém amarrado com a urna boiando no riacho. Isso é história do Guarujá. Então, Guarujá tem muito isso e nos preocupa, né? Que tem que acabar com essa ideia. Guarujá é uma cidade grande, bonita e que tem tudo para dar certo. Quer dizer, se você não tirar essas máculas que muitas vezes vão se colocando no município, a coisa vai ficando cada vez mais feia. Fica lá como se fosse um padrão. E não é padrão Guarujá, não. Tem que lutar dentro das regras do jogo. Lógico. Bom, por falar em regras do jogo, a prefeita do Guarujá, Maria Antonieta, né, estava agendada com a gente hoje aqui. Prazerosamente o Duino veio aqui representá-la, porque Maria Antonieta, não sei se agora, já nesse momento, se daqui a pouquinho, né, tem uma reunião agendada com o vice-presidente da República, Michel Temer, que é do mesmo partido, né, do PMDB também, uma agenda que foi feita, foi produzida, conquistada lá pelo deputado Beto Mansur, e convocando aí todos os prefeitos da Baixada Santista, não foi? Exato. O Duino? Exato. E outros representantes, outras lideranças importantes, deputados, presidentes de câmaras, vereadores, enfim, muita gente convocada, não sei exatamente como é que foi a presença, como é que está a presença lá das lideranças políticas da região em Brasília. Mas, certo que Maria Antonieta está lá, né? E o que se pode esperar dessa reunião? O que a prefeita conversou com você a respeito do que vai debater com o Michel Temer? Principalmente é o caso dos precatórios, né?
os precatórios é uma coisa que inviabiliza, não só Guarujá, né, acho que qualquer cidade. Nós recolhíamos 2 e poucos % do valor total, pela legislação, né, hoje teria que ser 4%. Isso representa mais de 70 milhões de reais, o que realmente inviabiliza qualquer tipo de ação da prefeitura, de manutenção da cidade, de investimento. Então, saúde, educação, tem que ser respeitado seus índices, né? Por exemplo, saúde é 15%, mas já aplicamos mais de 17%. Então, tem sempre um a mais, né, que há necessidade, e isso preocupa muito. E a Antonieta, ela está de corpo e alma nisso. Ela está liderando a Frente Nacional de Prefeitos, né? Tem ido direto ao Supremo Tribunal Federal discutindo, né? Tem todos os dados, está acompanhando pessoalmente isso, mas ela acha que agora falta uma força política, sabe, doutorão? Falta uma força política. Alguém mais tem que ajudar, né? Guarujá é uma das cidades mais afetadas por esse... Nós temos mais de 1 bilhão de passivo, né? Esses precatórios, do Rui Gonzalez mesmo, está para estourar essa semana aí, mais de 100 e poucos milhões de banco, que eram aqueles empréstimos, né? Antecipação de receita, né? Aqueles antigos aros, né? Então, os prefeitos faziam empréstimo por antecipação. Então, agora já está caindo. Deixava para o outro pagar. Né? Então, é muito difícil, como nós também hoje... para não chorar, né? A gestão pública... É uma coisa, está certo, você é prefeito, você vai ter que assumir o agora passivo. Não pode mais, né? O passivo. Ainda bem que a lei da responsabilidade fiscal colocou fim nessa farra, né? Porque não tem como fazer. Você vai pagar E outra coisa que está errada, né? Você tem lá o Morro do Maluf, 75 milhões de reais a ser indenizado. O terreno hoje não vale 10, né? Quer dizer, vai ter que haver alguma coisa, uma reavaliação, uma recomposição disso. É dinheiro público, minha gente. Isso não está correto. Né? Agora, esse precatório do Morro do Maluf tem uns 20 anos, né? Tem. E vira e mexe... Aí já morreu o pai, o filho já está com 80 anos. Também é complicado esse lado da história também. Não, eu estou falando nesse caso que todo mundo é famoso, né? E hoje que você vai lá, vale 10 milhões. O Morro do Maluf, que não é o Maluf. Né? Não é o Maluf. É um terreno situado no Morro do Maluf. Isso. Então, houve uma desapropriação indireta. Nem foi, na época do Maurici, uma desapropriação direta, né? Ele quis fazer um prédio, foi embargado, e aí a coisa ficou solta, né? Ficou sem ação nenhuma, e coube uma desapropriação indireta. E isso você vê um valor. E o povo, que não tem nada com isso, né? Que recolhe seus impostos, não é justo que seja canalizado por uma situação dessa, né? De erros administrativos, né? A prefeita, ela está de corpo e alma, ela está desesperada. Tem noite aí, ela realmente quase até chora, porque quando nós fechamos ainda essa semana o orçamento, que a gente tem que deixar essa verba preparada para pagamento de precatório, não tem como fazer a divisão para as outras secretarias. Pensa-se até em diminuir secretaria, tem que reduzir tudo. Realmente a gente não sabe o efeito desastroso que vai causar isso aí, né? Mas ela está lá, ela está em Brasília, ela está na Frente Nacional de Prefeitos, e tem uma coisa interessante que ela me disse, que o Michel Temer garantiu que realmente o aeroporto vai sair, o aeroporto do Guarujá vai sair para a cidade do Guarujá, porque já existem grupos, né, Infraero e tudo. Agora todo mundo se interessou, porque realmente há viabilidade econômica, né? Então, mas o Michel Temer, conversando com a prefeita, falou, não, essa luta de vocês, ela é realmente verdadeira e eu vou dar todo o apoio. Né? Muito bem. Olívia quer comentar alguma coisa sobre esse tema? Conversando um pouco sobre a política do Guarujá, a gente vê como o passado ainda está presente, né? Ou seja, práticas administrativas irresponsáveis, formas de resolver a política de forma
autoritária, um modelo de distribuição da cidade elitista e excludente, é com isso que o Vicente de Carvalho sofre, isso ainda está presente, ainda prejudica as atuais administrações. Eu tenho dados que a cidade deve 223 milhões, o que corresponde a 40% do orçamento da cidade, o que mostra o quanto essas dívidas, quanto essa má condução da gestão pública do passado prejudica hoje em dia, e sem dúvida a saída é fazer parceria, conversar com o governo federal ou outras esferas. E aí, Berê? Então o município sempre é o que sobra, né, para pagar as contas. É aquela história que a gente vem discutindo. O sistema federativo do Brasil, ele está caolho. Um arrecada e o outro é que tem que pagar. Quer dizer, então, eu acho que nós vou insistir nessa tecla. O sistema está errado. Não adianta jogar atribuições para o município, como tem, ele paga a conta sempre. E o prefeito tem desafios. Quando ele vai fazer empréstimo, ou quando ele vai adiantar, ele também está visando, por vezes, atender a necessidade do munícipe. Ele não está fazendo porque quer fazer. Por que ele faz isso? Porque a prefeitura não tem dinheiro. A prefeitura vive de chapéu na mão no Estado, o Estado vive de chapéu na mão na União. Enquanto não mudar esta logística, sempre nós vamos estar pagando 2 vezes a mesma conta. Tenho que sair para um rápido intervalo, mas sempre passando para você antes uma informação importante da Prefeitura de Santos. Remédios, parafinas, filmes radiológicos, pneus, retalhos de roupas e peças velhas, pilhas, baterias, resíduos eletrônicos e óleo de cozinha usado. Todo esse material pode ser descartado adequadamente pela população para o fim da reciclagem em locais conhecidos como os ecopontos. A cidade conta atualmente com 101 postos de coleta espalhados pelos diversos bairros. A iniciativa, que evita a contaminação do meio ambiente, é uma parceria entre empresas e espaços interessados em participar voluntariamente, como o Postos de Recolhimento, o trabalho realizado pela SEMAN, Secretaria do Meio Ambiente. No ano passado, foram recolhidos mais de 18 toneladas do lixo eletrônico aqui em Santos. Somente nos primeiros 3 meses de 2013, a coleta já ultrapassou 3 toneladas. O montante maior, porém, oriundo dos pneus. Entre 2010 e 2012, foram coletadas, em média, 1.600 mil toneladas por ano. O primeiro trimestre deste ano, já 138 toneladas foram coletadas. A listagem completa você confere no site oficial da Prefeitura de Santos, www.santos.sp.gov.br/meioambiente/ecopontos.php. Intervalo, voltamos já já. Voltamos aqui com o segundo bloco do painel Debates. Muito prazer conversando com o Duíno Fernandes, do PSC, vice-prefeito do município de Guarujá, aqui com a presença sempre importante da nossa Olívia Pérez, professora, cientista política, e também do professor de marketing político Iberê Cirna. O telefone segue aberto aí para você participar com a gente, 30 17 91 10, né, para as redes sociais, para você compartilhar também, né? E na sequência, com o Duíno aqui, uma série de assuntos importantes, interessantes, para a gente discutir, como, por exemplo, o lado de Guarujá. A gente tem falado muito do lado de Santos na questão do túnel, né, a ligação seca entre os dois municípios. Vamos ouvir um pouco agora o lado de Guarujá também a respeito dessa situação toda que está criada aqui. Não? Mas antes, a participação do repórter Cidadão, que acompanhou lá a reunião recente que houve no Diretório Estadual do PMDB. Confira aí. O deputado estadual Caruso, aqui do estado de São Paulo, e eu gostaria de perguntar para o deputado como ele vê a candidatura, a pré-candidatura de Paulo Scaff ao futuro governo do estado. Pré-candidatura, né? Ainda é cedo falar uma candidatura, só nas convenções, mas é muito importante para o partido. O partido, para você ganhar o jogo, para disputar um campeonato, você precisa ter time, enfim, precisa disputar. E acima de tudo, o PMDB, num novo momento, vem com essa força, com uma candidatura importante, tal qual foi em muitos e muitos municípios, aqui na capital do estado, inclusive, mas agora no estado de São Paulo, essa candidatura pode não só ajudar a construir uma chapa, uma bancada de deputados federais e estaduais muito grande, mas há uma efetiva chance do PMDB voltar ao governo do estado. E por que o nome Paulo Scaff?
porque teve humildade de entrar no partido um tempo atrás. Ele nunca se colocou como candidato, ele se colocou como um soldado do partido e pronto para eventualmente ajudar naquilo que foi possível. E a gente chegou à conclusão que, com a humildade dele, com a experiência, com a competência que ele tem no seu dia a dia, ele seria um bom nome, e aproveitando também esse momento, um momento de mudança, um momento de clamor da população, no sentido de que as pessoas querem algo novo, e a gente entende que o Paulo é esse novo com competência. Isso pode de fato fazer a diferença. É isso aí, agora a palavra foi do deputado, hein? Imagens, Rafael Serafim, repórter cidadão para o painel regional em debate. É com você, Boturão. Muito bem, a participação do deputado Caruso na reunião do PMDB estadual, não é? E praticamente confirmando que Paulo Scaff, presidente da Fiesp, não é? Que espalha pelo estado de São Paulo todo aí, divulga pelo estado de São Paulo todo os investimentos do famoso Sistema S, né? Sistema na área de educação. Paulo Scaff realmente pré-candidato ao governo de São Paulo, né? Paulo Scaff vai tentar novamente, né, Iberê? Agora no PMDB. Na verdade, ele está adquirindo a cada eleição um cacife político natural, né? O Paulo Scaff, que vinha de Fiesp e outras tantas aí, na verdade, quando se inseriu na política, sucessivamente, toda vez que candidata, vai consolidando uma base política, e hoje ele já interfere nesse processo eleitoral. Por isso é um bom nome para o partido, pelo menos para atrair dentro dessa brincadeira. É um bom nome para o partido, e segundo as últimas pesquisas divulgadas pelo Datafolha em julho, ele estava em segundo lugar com 19%. Eu falei no intervalo e volto a repetir que eu gosto muito da candidatura do Scaff, porque eu acho que precisa de pluralidade de opções e acho, aliás, uma das regras da democracia é a alternância no poder. Acho que o governo do Estado, assim como o governo federal, tem que alternar o poder, e está na hora do PSDB dar lugar a outras ideias, outros candidatos, inclusive para não ficar minando a máquina pública, né? Mas nós temos aí hoje uma configuração diferente de política, né? Hoje, na verdade, a política é feita visando segundo turno, ligações, correlações, apoios. Ela é muito rápida. Uma campanha hoje se resume a miseravelmente os 4 últimos meses, né? Então você está tendo aí algumas novidades na política. Esqueçam a política que nós fazíamos lá atrás, onde o candidato já estava lançado quando nasceu. Hoje, né, essas coligações, essa possibilidade de apoio, e eu aprendi com a professora Olívia, né, a respeitar muito aquela democracia delegada, né, participativa, você entendeu? Coisa fantástica. Então hoje faz com que você tenha os partidos, você tem um PT com Maluf, você tem tudo. Então a política não é mais como se imaginava nos anais antigos da política. Hoje o Paulo Scaff é uma figura, assim como Gilberto Kassab é uma figura, assim como Celso Russomano é uma figura. Então vejam, essas figuras se movimentam no cenário político sempre, visando coligações. Então a política muda muito rapidamente. Se nós falávamos que PSB, né, era apoio da Dilma, apoio do partido, e como um Frankenstein no estado de São Paulo para o PSDB, você tinha o deputado federal Márcio França, ainda com a Secretaria de Turismo, né? Hoje, o PSB sendo até cogitado para ser vice do Geraldo Alckmin, e o candidato Aécio, que é do PSDB, mas eu tenho o Eduardo, que é do PS. Gente, isto tudo me parece uma coisa de Frankenstein. Então, falar em política, nós temos que entender esta nova modalidade de política, que, ou seja, no meu ponto de vista, só não pode perder. Dar a mão, está todo mundo dando a mão. Nós estamos olhando o resultado da eleição. Então, o Paulo Scaff adquiriu, voltando ao Paulo Scaff, adquiriu um contingente eleitoral, uma base eleitoral importante para que ele pudesse entrar nessa brincadeira. E ele está na brincadeira, seja no partido que for. Do partido da prefeita, né, Duino? É evidente. Eu só queria aqui ratificar aqui o meu professor, né, amigo, o professor Iberê, muito me aconselhou. Eu já enxergo de uma forma assim, eu acho que a eleição, ela é bem pessoal. O partido, os conjuntos, eu
por analogia, eu classifico como um carro, um automóvel que você está usando. Você tem um automóvel melhor, você tem um automóvel pior, né? Isso que nos conduz até o local. Agora, esse que dirige, né? Você tem que analisar a personalidade dele, né? E eu vou falar aqui rapidamente, por exemplo, o Paulo Scaff, ele realmente fez isso que o Iberê falou. Perfeitamente válido, nítido, claro. Só que é o seguinte, ele tem condições, né? Ele tem condições empresariais, de liderança, ele já fez já está na política, já militando, já aprendeu a mexer com isso. É uma pessoa, no meu entender, uma pessoa séria, pessoa que realmente com objetivo. Eu não sei porque também sou técnico, também tenho admiração pelo trabalho dele. Agora, a mesma coisa tem o Geraldo Alckmin, né? Uma pessoa também séria, uma pessoa que sempre trilhou o caminho da seriedade, ele é mais tranquilo, enfim, cada um tem sua personalidade. O brasileiro, eu acho que ele define pela pessoa, raramente pelo partido. As pesquisas mostram isso, né? E a candidatura do PT também, né? Para dividir o cenário no estado, né? Não esqueça disso. Eu estive numa reunião lá em Brasília, numa festa, e eu percebi, estava lá realmente a grande parte do pessoal do PT. E o PT, eles acham que realmente ocupar o governo do estado de São Paulo, eles realmente teriam o domínio total do Brasil, né? Eles podem ter tudo, né? Todos os vagões do trem, mas eles não têm a locomotiva. Então, eu acredito que o PT venha, né? Eles vêm talvez com o Padilha, que é um grande médico, uma grande pessoa, no meu entender, né? Tem nos dado apoio aqui no Guarujá e em Brasília. Vem com ele, principalmente, parece que é o Padilha que viria aí a governo de estado, mas o PT todo vai estar mobilizado para conseguir fazer o governo do estado de São Paulo. O PT, aliás, está mobilizado agora em São Paulo, porque com a saída da candidatura provável do Serra a presidente, né? Você não tem mais o candidato vindo de São Paulo, o Aécio Neves é mineiro, Eduardo Campos é lá de Pernambuco. Então você tem uma atenção total do PT para conquistar os votos de São Paulo. O estado de São Paulo vai ser decisivo para a eleição presidencial. Então o PT vai se concentrar em São Paulo e, como eu sou a favor da alternância de poder, quanto mais partidos e pluralidade de ideias, melhor. E facilita um pouco a coisa para Dilma Rousseff se reeleger com isto tudo que estão fazendo contra a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva, né? Porque me parece uma verdadeira piada nacional sem graça nenhuma você aprovar o PROS, né? O Solidariedade, né? E não aprovar o Rede Sustentabilidade da Marina. Me parece que isso só tem um único objetivo, né? Que é tirar um tremendo tijolo do sapato da Presidente da República, já que me parece que a cúpula do PT vislumbra nitidamente a possibilidade ingrata para a Presidente ter que enfrentar no segundo turno a Marina Silva, e aí o quadro, a meu ver, ficaria todo obscuro, todo confuso, ninguém sabe exatamente o que poderia acontecer, né? Então estão tirando a Marina do jogo, né? De uma maneira que eu acho pouco séria, né? Mas é a cara do Brasil, esse tipo de coisa, né? Inventando mil e uma coisas contra o Rede de Solidariedade. Agora, o PROS foi aprovado, virou um novo partido. O Solidariedade do Paulinho da Força também foi aprovado. E se fizesse um pente fino nesses dois partidos, talvez nem os dois teriam possibilidade. Partidos que não criam aí maiores problemas, maiores dificuldades, a reeleição da presidenta, não é? Agora, a Marina, sim, essa seria uma pedra no sapato, vindo com o partido dela, né? Com o Rede, com a proposta dela, com aquilo que ela defende, aquilo que ela prega, aquilo que ela acredita, né? Se ela for candidata por outro partido, vai ficar um pouco estranho, né? Esquisito, né? Vai. Não sei o que a dupla de especialistas... Eu particularmente acho que com Rede de Solidariedade, sem rede, com tarrafa, com pulsar, qualquer coisa, não tem. O governo federal, ninguém tira, no meu ponto de vista, a reeleição da Dilma. Ponto. Isto, para mim, por todas as composições feitas. O objetivo, hoje, do governo federal é ter o segundo orçamento, que é o de São Paulo. E aí eu tenho uma coisa meio de maluco, já conversei até fora do programa com o Edgar, ele já quis me empurrar na escada, porque ele não acredita nisso. Eu estou achando que o Padilha,
tem todas as condições, e vou trocar esse Padilha pelo PT, porque para mim não é o Padilha, mas o PT tem todas as condições de ser e ganhar o governo do Estado de São Paulo, porque nós temos um SCAF, nós temos um Kassab, nós temos um partido do... Como é que é esse que você falou? Tem o Alckmin. O PROS. Não, todos eles são voltados à coligação, que aquele que a Olívia me ensinou, essa democracia coalizão, né? Todos eles estão voltados a quem? A apoiar o PT, porque apoiam no federal, então São Paulo seria um... Foi visto aí na eleição do Haddad. E qual seria o melhor sonho para este partido? Federal, estadual e municipal. Somado os 3 maiores orçamentos da América Latina, gente. Preste atenção. É um projeto respeitável. E não subestimem o ex-presidente. O ex-presidente já tem dito em todas as suas entrevistas: eu estou no jogo. Muitos estão entendendo que este jogo é fazer a Dilma novamente presidente. Eu, particularmente, acho que não é isso que ele está querendo dizer. Vamos aguardar mais um pouquinho, e eu acho que nós teremos surpresas nas eleições. E, de todo jeito, a Dilma foi beneficiada, né, com essa saída com essa decisão do Serra de ficar no PSDB e com essa possibilidade grande do partido da Marina não ser aprovado. Eu concordo com o Borturão, acho que foi um golpe essa não aprovação da Rede Solidariedade. Eu não usei esse termo, mas concordo com ele, assino embaixo, foi um golpe mesmo. Mas pode ser que seja eu acho que eu não concordo com o Iberê nessa mesmo que a Marina não ganhasse... Não é tão simples assim como se coloca. Eu acho que mesmo que a Marina não ganhasse, ela ia levar para o segundo turno. Agora você tem uma configuração de vitória no primeiro turno, que é uma pena. Eu vejo assim, essa história da Marina também muita farinha e pouco feijão, entendeu? Muita coisa falada. Vamos até liberar, no meu ponto de vista, no dia 4 às 11h55. Entendeu? Vamos liberar, desculpa, para não ficar essa coisa de golpe. Mas só que, liberando no último dia das possibilidades de mudança, de vinda de deputados de lá, para cá, fica com isso amarrado, sem espaço, vai ficar lá na Amazonas mesmo. Mas a gente não pode esquecer que ela tem apoio de muitos atores da Rede Globo, né? Todo mundo apoia. Se vocês lembrarem, a Heloísa Helena também tinha um monte de apoio. Não sei onde ela está. Acho que ela está trabalhando na Maria, né? Ela saiu do PSOL. Eu não sei. Ela é vereadora numa Isso, olha que beleza. Então é assim que funciona. Eu acho que também já caíram, porque quando seguraram a rede da Marina, ela despencou em todas as pesquisas. Por quê? Porque sai da mídia, não fala mais nada, não vai ser. Então, esta coisa, também não dá para ficar assim achando, a Marina vai ser a salvadora, não. Não tenho nada contra, acho uma belíssima política, mas não vejo nenhuma grande proposta feita por ela ao longo de senadora e assim por diante, ao Brasil. O meio ambiente, Berê, foi uma defensora. Foi defensora do meio ambiente. E se o país, num mundo globalizado, onde o que manda é a economia do país, não dá para você acreditar só que através do meio ambiente você vai solucionar. Desculpa. Ela é uma personalidade. Diga. Rapidinho. Veja, eu acho, né, na minha opinião, que inicialmente essas pesquisas, isso só é recalque, né? Isso vem de coisas passadas, não quer dizer nada. O quadro precisa ser estabelecido, aí o jogo começa, né? Porque o que se está aí, você vai ver que vai dar uma coisa muito diferente no final da eleição, a coisa acontece muito diferente, e a gente tem tido essa experiência, né? Quem diria, saiu lá com 1%, chegou, né? Então, evidente, o quadro, depois de um quadro definido, eu acho que aí sim começa a corrida presidencial. Vamos para o rápido intervalo, voltamos já e o Duíno vai falar sim sobre o túnel Santos-Guarujá, na verdade, do Adelar, né? Guarujá-Santos. Voltamos em instantes. Terceiro e último bloco do nosso painel regional Debates. Com prazer, né, recebendo aqui o Duíno Fernandes, vice-prefeito, né, da cidade de Guarujá, a Olívia Pérez, e o nosso Iberê Cirna também. O telefone segue aberto aí para você participar. Daqui a pouquinho
mais uma intervenção do repórter cidadão. E agora sim, o túnel tão polêmico Santos-Guarujá, meu caro Túnel Fernandes, está causando tanto transtorno aqui na cidade de Santos, esse projeto lá, por causa das possíveis desapropriações do Macuco. O presidente do Dersa já esteve aqui recentemente, uma audiência pública na prefeitura, disse que está aberto aí a novas sugestões com relação ao traçado. Eu tenho a impressão que o traçado ali, no Macuco, já não sai mais. Agora eu queria ouvir o lado de Guarujá com relação a essa polêmica toda aí. Veja bem, para o Guarujá, realmente o túnel desembocou aonde a gente previa mesmo. Eu luto por esse projeto desde 1983 e eu sempre foi nessa posição que a gente estudou o túnel. Acontece, eu vou falar rápido, veio o governador Serra, falou da ponte, a gente cedeu a ponte, sabia da inviabilidade, conseguimos controlar do lado do Guarujá, de acordo com a gente realmente planejava, e em seguida depois veio o Alckmin e fez um amplo estudo, é isso que eu quero te falar. E apresentaram 13 situações de local de túnel. 13, né? 13, eu lembro muito bem, a primeira, né, era ali que saía ali no farol ali do Itapema, né, que saía logo aqui no início aqui de Santos, e a segunda opção seria essa que realmente caía para nós, caía lá na prainha, embaixo dos fios de alta tensão, que esses que vêm da Codesp, que vem essa fiação que vem da usina Itatinga. E tinha outras opções. Nós votamos por essa segunda. A primeira situação, ela era a mais interessante para os dois lados, porém ela tem uma rocha. Como é um túnel, ele não é um túnel submerso e não é um túnel escavado, porque quando é escavado ele pode escavar em rocha, né? O submerso ele abre uma vala e ela é colocado os módulos assim. Então é um túnel submerso que foi definido, que esse projeto já bastante antigo, e eu me lembro desde 83, isso aí, pouco alterou o sistema, né? A metodologia melhorou e tal, mas o sistema é o mesmo. E eu lembro lá na Dersa, estava eu e a prefeita numa reunião, onde eles apresentaram, fizeram uma ampla pesquisa, passaram aqui por Santos, todas as cidades, e eles realmente fizeram uma análise técnica, e aonde que deu a viabilidade foi exatamente aí onde o túnel está colocado. Inicialmente, o governo Papa até talvez não acreditasse que realmente esse túnel saísse, e ele foi colocado ali da forma que os técnicos da Dersa quis, mas nós não. Nós realmente exigimos que série de sistema viário, porque nós temos um sistema viário de carga pesada que interliga o aeroporto, porto, retroporto e perimetral, né? Então nós temos sistema viário no Guarujá, que realmente pesado, independente da área urbana. Então, para nós estamos preparados realmente para receber carga pesada e carga leve. Já Santos teria problema aqui do lado de cá. E logo em seguida, houve o Paulo Alexandre assumindo. O Paulo Alexandre também trabalhou nesse processo antes de ser prefeito. E realmente aí aconteceram de fazer essa acomodação da forma que foi feita. Para o Guarujá, ficou muito bom. Para o Guarujá, a área em que o túnel vai desembocar é uma área a ser urbanizada, né? É uma área que tem casas de submoradia, né? Que realmente não tem nada regularizado. Então, qualquer situação que se faça lá vai sofrer bons benefícios, né? Nós vamos ter um critério de construção, enfim, a população vai realmente, vai haver um transtorno na implantação, mas vai ter um grande benefício a região toda lá. Lá se prevê 1.255 casas, né? E eu vejo que nós temos uma grande oportunidade de deixar toda aquela região urbanizada, né? Então, para o Guarujá, não haveria problema algum. A prefeita, quando viu essa situação, ela reuniu todos os técnicos, cada um fez sua análise, a parte de habitação, do meio ambiente, do trânsito, e nós, ao darmos uma certidão de uso e ocupação do solo,
nós já estabelecemos todas as condições necessárias para que a população não fosse prejudicada, né? Então, nós garantimos à população de que elas não serão prejudicadas. Pelo contrário, serão beneficiadas. Agora, há alguma forma de se manter a saída do túnel nesse local de Guarujá, não é? E no local, mas saindo de outro local aqui da cidade de Santos, que não seja ali no Macuco, que venha a causar esse transtorno todo com desapropriações, porque a polêmica está muito grande. O prefeito Paulo Alexandre mostrou a caneta, falou: ninguém vai sofrer desapropriação aqui, porque isso vai ter que depender da minha autorização, e a caneta é minha, e se eu não autorizar, não tem jeito. Então, me parece que a coisa está definida aí por esse caminho, né? Não, eu acho, o Paulo Alexandre também conhece, ele já, antes, né, como deputado, ele já trabalhou bastante nisso. Eu acho que Santos tem que se estudar, porque Santos já está urbanizado, né? Então, aqui realmente há uma degradação maior, né? Há uma destruição maior. Agora, há forma sim, né? Só que você é uma coisa reta. Se você muda, com certeza as distâncias aumentam. O túnel de 900 metros pode passar para 1.000 metros. Aí é custo-benefício, né? Eu acho que se adequar a saída de Santos e tiver que aumentar esse comprimento do túnel, ele vai ter que ser feito. Eu, conversando com o Paulo Alexandre até em Brasília, e também com o presidente da Dersa, e quando eu vi o volume previsto de veículos que vão realmente fazer esse tráfego, dá mais ou menos de 16 a 18 mil veículos por dia. Nem a Dutra tem esse movimento. E eu falei: olha, eu posso até falar uma bobagem aqui, gente, mas eu acho que numa vez que vai se escavar... Mas nesse número estão incluídos os caminhões, não? Não, esses estão incluídos... Caminhões de carga do porto? Isso. Está previsto. Está previsto. Aí que está a polêmica, né? O prefeito anterior, Papa, ao lado do então secretário de Portos, Sérgio Aquino, e do então presidente da Dersa, José Roberto Serra, deram uma entrevista de página no jornal Tribuna, todos eles criticando a instalação desse túnel, e o prefeito Papa dizendo que proibiria o trânsito de caminhões naquela área da cidade, na Avenida Rodrigues Alves, ali próximo à Codesp. Agora, do prefeito Paulo Alexandre, eu ainda não ouvi uma definição a respeito desse tema. Agora, não sei se o Papa hoje mudou de ideia. Não sei. Não, o Papa não, mas o Paulo Alexandre acompanhou. Se você vê o vídeo do Dersa, você vê caminhão passando, sentido do Porto do Guarujá, né? Tá certo? Então... Mas pela Rodrigues Alves, em Santos. Passa pela Rodrigues Alves e vai cair no túnel. No túnel, exatamente. Agora, veja bem, mediante isso, são 2 células de 3 pistas cada uma. Eu falei: olha, no momento que você vai escavar, escava um pouco mais e põe uma 3ª célula, para você poder passar o VLT e o caminhão do porto, né? Porque o porto precisa realmente ser interligado. O caminhão ele roda quase 50 quilômetros, sai daqui de Santos e vai para o Guarujá. Então, veja bem, nós estamos a 800 metros, 900 metros. Então, nós temos que fazer essa interligação. Para o Guarujá, é importante essa interligação, porque a alfândega só é do lado de Santos. Só Santos recebe realmente recursos da alfândega. O Guarujá não recebe nada. Então, nós temos que realmente fazer essa interligação. O movimento do porto, do lado do Guarujá, é 62% do movimento total do porto. É isso que tem que ser acordado. Tem muita gente defendendo a divisão, né? Porto de Santos e Porto de Guarujá. Não, mas tem que haver. Vai haver, mas tem que ter uma interligação. Separação. Então, tem que haver uma interligação física. Não quer dizer que o Porto do Guarujá é Porto do Guarujá. Porto de Santos vai ser o Porto de Santos. Mas com a alfândega do lado de lá e tudo. Então, com certeza. É isso que nós estamos propondo. Que a alfândega também se estabeleça do lado do Guarujá, para que realmente o Guarujá também possa também receber benefício. Porque o Porto até hoje só trouxe para nós despesa. Né? Nós não temos nosso sistema viário, a nossa população não se beneficia do Porto. Nós sabemos que o Porto gera renda, gera riqueza, nós sabemos do desenvolvimento e mais ainda, gente, é a única forma do Guarujá se metropolizar. Guarujá ela é uma ilha, 142 km², ela tem que ter essa interligação. E essa metropolização, você sabe, ela existe no papel, mas ela não existe de fato, porque tem que haver uma interligação física. Diga, Berebuno.
É porque eu fico olhando aqui, assim, esse túnel de 1983 aí, é o mesmo, que o Duíno sabe. Nós chegamos a fazer, fazia parte do governo Oswaldo Justo, nós fizemos até uma maquete, foi apresentado lá, era um túnel desse mesmo escavado, não tinha nada de furar nada, era uma empresa francesa, e aí não andou. Nós estamos falando em 1983, 83. Se andar mais para trás, vamos ver até que Prestes Maia já imaginava isso. E agora nós estamos de novo voltando à história do túnel. Então, voltou ao túnel. Aí eu pergunto, como é que nós vamos fazer uma omelete sem quebrar ovos? Diga para mim, se alguém tiver esta fórmula, eu vou dar um prêmio. Como é que eu vou fazer um túnel se eu não posso mexer na casa do lado de cá, desapropriado do lado de lá, o meio ambiente não sei o que ali? Como é que nós vamos resolver essa parada? Não tem jeito. Alguém vai ter que ceder. Então não adianta, não adianta. E essas obras não andam exatamente por isso. E vai uma coisa mais absurda para mim. O porto não é tripartite, não é municipal nem estadual. O porto é federal. Cadê a participação do governo federal nessa história? Onde é que está o investimento do PAC dos portos? Gente, sobra para o município. O caminhão arrebenta o município, a infraestrutura do município e o governo federal, que é o responsável pelo porto, fica olhando. Está todo mundo assistindo aqui. Que nós precisamos de 3 túneis. Eu sempre defendi essa tese. O porto, a Codesp, a União, enfim, teria a obrigação de fazer 2 dessas ligações. Só não teria a obrigação de fazer a Zona Leste e Zona Noroeste, ou vice-versa. Eu vou dar um exemplo aqui. Daqui de Santos. Né? Vitória, que é mais ou menos a área territorial igual a nossa. Tem 5 ligações. Então, quando eu falo de aumentar uma célula, eu não estou falando absurdo. Nós só temos uma e nós sabemos que ela já nasce subdimensionada. Nós temos técnico, eu estou falando como técnico. Tem que ser alertado isso, tem que ser dito, né? Sabemos da dificuldade financeira em tudo, mas nós temos que realmente prever o nosso futuro. Aliás, essa história do túnel está parecendo palpite sobre futebol, né? Todo mundo tem um palpite sobre como é que deve ser o desenho do túnel. É importante deixar claro que eu sou a favor de que as pessoas diretamente afetadas pelo traçado do túnel participem na formulação de políticas públicas, mas o que eu não gosto os políticos ficarem contra o túnel porque não é do partido deles que tem essa proposta. Porque o que tem por trás é um ganho político muito grande de quem está no poder e vai levar o nome para frente por ter feito grandes obras. Então esse túnel não deve ser levado como uma jogada política. Eu sou contra, eu sou a favor porque é do PSDB ou de outro partido, porque ele sem dúvida é importante para a população e como o Iberê falou, não dá para fazer o ovo não dá para fazer o omelete sem quebrar os ovos. Mas eu pergunto assim, todo mundo está, assim, o município arca com isso, o município não pode mexer porque aí ele tem todo um plano habitacional que também não consegue atender, porque a fundiária, tudo isso aqui volta a um problema assim, quem tem responsabilidade com isso? Quem tem responsabilidade? Que é o governo federal, que não abriu mão, como se discutia, Edgar, o tripartite, lembra disso? Sim. A regionalização do porto. Nossa. Todo mundo que vai participar, vai. Assim que assumir o poder, falou, não, quem manda aí somos nós. Manda. Por que não resolve o problema? Pois é, estamos em cima da hora e infelizmente não vamos conseguir resolver o problema nessa edição do Painel Debates, tá certo? Duíno, foi um prazer recebê-lo aqui, espero que volte em outras oportunidades. Você, prefeita Maria Antonieta, convocadíssima aqui para vir aqui também, viu? Obrigado também ao nosso Olívio, ao Iberê, pela participação deles, sempre importante. A você que nos acompanhou, várias perguntas chegaram aqui para o Duíno, serão encaminhadas à sua assessoria e respondidas na medida do possível. E a gente volta amanhã, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite do Painel Debates e à noite também, 22 horas, o Painel Regional. Obrigado, tchau.